Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico, psicoterapeuta em psicodrama, sou um psicodramista. E hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez seja o mais espinhoso para se tratar em um tempo relativamente curto, como será esse aqui. Quero falar hoje sobre os estados psicóticos. Afora o fato das pessoas usarem o termo psicótico no dia a dia, mais uma das vezes em que a terminologia psiquiátrica é usada pejorativamente ou de forma excludente ou agressiva, psicótico para nós em psiquiatria é um adjetivo que se agrega a um estado clínico quando nós reconhecemos a presença de uma alucinação nitidamente reconhecida, quando nós reconhecemos a presença de um pensamento delirante, de uma ideia delirante, ou quando nós reconhecemos um comportamento desorganizado. E desorganizado aí não é no sentido de como a minha mesa é, que é bagunçada. Não é bagunçada. Desorganizado é no sentido de ser um comportamento sem objetivo, um comportamento em que não há um sentido nele, que é o comportamento pragmático. Então a presença de uma dessas três situações coloca o estado clínico, agrega ao estado clínico que a pessoa tenha o qualificativo psicótico. Então, por exemplo, exemplificando melhor, uma pessoa com um quadro, um episódio depressivo, diagnóstico de episódio depressivo, humor rebaixado, diminuição dos apetites todos, a psicomotricidade lentificada, todas essas ideias negativas. Mas se agrega a esse estado um pensamento delirante de ruína, ou seja, uma ideia negativa de ruína, mas que é desconectada com a realidade. Não aconteceu nada de diferente, mas dentro do quadro depressivo a pessoa considera-se que perdeu tudo, que é responsável por toda a desgraça do mundo, ou que perdeu todo o dinheiro. Esse pensamento está dentro da esfera depressiva, mas o conteúdo dele está discrepante da realidade objetiva. Isso é um pensamento delirante. Ou uma pessoa que tenha um quadro depressivo que começa a ter uma sensação de que uma pessoa está falando com ela, dizendo que ela vai morrer, dizendo que ela tem um câncer, dizendo que ela tem uma doença incurável. Se é algo da percepção que também não bate com a realidade vivenciada pelos outros, isso é uma alucinação, a grosso modo. Então, a presença de um desses sintomas, ou a presença dos três, mas ao menos um, faz com que nós agreguemos ao estado clínico da pessoa o qualificativo psicótico. Então, seria uma depressão psicótica. Porque, além de ter todo o quadro clínico da depressão, por exemplo, se agrega a ela uma sintomatologia qualitativamente diferente, que é a presença do delírio, da ideia delirante ou dos outros componentes, comportamento desorganizado ou alucinações. A experiência psicótica ela é definida a partir do fato de não bater com a realidade vivenciada pelos outros. Ou seja, se uma pessoa diz, vou sair da experiência depressiva e vamos pensar lato sensu. Uma pessoa que diga, vou dizer uma coisa bem absurda, ou seja, bem fora do sentido habitual. Depois eu vou voltar a falar sobre esse meu absurdo que eu usei agora. Uma pessoa diga que ela percebeu de que o mundo vai ser destruído porque ela está observando muitas cores cor-de-rosa à frente dela. O fato dela ter criado uma relação entre a presença de muitas pessoas ou muitos objetos cor-de-rosa, ela ter linkado com isso um pensamento de que isso significa a destruição do planeta ou a destruição da humanidade, por exemplo, configura uma percepção delirante. Está dentro do quadro clínico dos pensamentos delirantes.
escutado pelos outros, eles não conseguem perceber esse vínculo. Então, se alguém me diz que, por conta de perceber muitas pessoas usando cor-de-rosa ou muitos objetos cor-de-rosa, isso significa o fim do mundo, eu não consigo perceber o link que liga uma percepção a esse significado. É um significado agregado a uma percepção que não é possível para quem está de fora encontrar esse link feito pelas duas coisas, pela pessoa que está vivenciando aquela experiência. Então, obviamente, o diagnóstico é dado a partir da percepção do psiquiatra. O psiquiatra, por não conseguir fazer esse link, ele diz que essa experiência é uma experiência delirante. Ele está fazendo está agregando um significado inteiramente particular. Ou seja, a experiência psicótica é uma experiência particular, não é uma experiência compartilhável. Eu me lembrei agora que tem uma expressão zen budista que diz Sunqua, ou seja, uma expressão que não é para ser compreendida racionalmente, mas para ser percebida de outra forma, em outro tom, mas que nós podemos trazer para a nossa analogia aqui. Diz a expressão zen budista de: se uma árvore cai numa floresta que não tenha ninguém para escutar, faz barulho ou não? Independente do uso dessa expressão do ponto de vista da meditação zen budista, nós podemos entender de que som é o resultado da interação da vibração do ar com o tímpano nosso, o tímpano dos nossos ouvidos. Essa interação entre o ar e o nosso tímpano produz aquilo que nós percebemos como som. Então, do ponto de vista desse koan, verdadeiramente, se não houver ouvidos a escutar, ou um microfone, que é um análogo, é um substituto do nosso ouvido, haverá algo que é a vibração sonora, que é a vibração do ar. Mas nós não podemos dizer que há som, porque não há um ouvido para escutar. Então, de uma forma razoavelmente poética, a gente pode dizer que a experiência psicótica é como uma árvore caindo numa floresta sem que ninguém escute. Há algo acontecendo, mas não há ouvidos para ouvi-lo. Não há tímpanos capazes de interagir com aquela vibração do ar e produzir um resultado que é o som, no caso da vibração sonora, e que no caso da experiência psicótica seria a nossa compreensão, a capacidade de nós podermos compreender, no sentido técnico do termo, ou seja, perceber essa experiência de dentro e não explicá-la de fora apenas. Então, a experiência psicótica, definida a partir de fora, é a partir daquilo que podemos resumir como uma alteração do que nós chamamos de juízo de realidade. Emitir um juízo em relação, dentro do pensamento, emitir um juízo é fazer uma asseveração, é fazer uma afirmação ou uma negação sobre a realidade. Então, esse juízo pode ser falso ou verdadeiro. O delírio, por exemplo, é uma afirmação ou uma negação que a pessoa faz, ou seja, é um juízo que ela emite, mas que sobre a realidade, mas que visto pela todas as outras pessoas, essa realidade não bate com aquilo que as pessoas estão sentindo ou estão percebendo. Pelo fato de ser uma experiência inteiramente individual, não compartilhável, então essa experiência daquele indivíduo é tida é diagnosticada como uma experiência delirante, como um sintoma delirante, que seria o pensamento delirante, a percepção delirante, a família do pensamento delirante. Então, a experiência psicótica, ela é individual, ela não é compartilhável por ser individual, ou seja, é como uma árvore caindo numa floresta sem ouvidos para ouvi-la. Se houver ouvidos para ouvi-la, a gente não sabe o que vai ouvir. Colocando essa analogia em prática, qual é a função do profissional, já que ele não está presente quando a árvore cai? Esse exercício do profissional poder, vamos dizer assim, recriar a possibilidade de ter um tímpano para estar em interação com a vibração sonora dessa árvore delirante que cai, é uma experiência que é muito difícil de ser feita, não é fácil,
de você penetrar no universo delirante para pelo menos ter um ouvido ou ter um tímpano para repercutir a vibração que vem de lá. E essa vibração não significa, a existência do tímpano não significa que necessariamente eu possa compreender a mensagem, mas pelo menos há algo a ser ouvido. Então, resumindo, a experiência psicótica é diagnosticada a partir da presença de uma ideia delirante, de uma alucinação ou de um comportamento desorganizado. É um adjetivo que se agrega aos quadros clínicos psiquiátricos, e ao se agregar esse quadro clínico passa a ter o sobrenome psicótico, ou seja, se é um quadro depressivo, é uma depressão psicótica. Se é um quadro de hipomania, mas se aparece uma ideia delirante de grandeza, seria um quadro de mania psicótica. O sempre psicótico é um adjetivo. Do ponto de vista da interação profissional-paciente, a experiência psicótica é a mais difícil de ser compartilhada com ele, ou dele compartilhar conosco, ou nós termos a capacidade de compartilhar com eles, com as pessoas que têm essa experiência. Quando antes eu estava procurando um exemplo, eu usei a expressão absurdo. Eu vou procurar um exemplo absurdo. Há determinadas expressões delirantes que por si só são tão absurdas, ou seja, são tão fora da possibilidade concreta de existir, que por si só elas denotam um pensamento bizarro, um pensamento que destoa completamente. Eu nasci dentro do Sol. A única experiência humana parecida com a experiência psicótica que pode usar essa linguagem, por exemplo, dentro desse exemplo, eu dizendo como paciente, eu nasci dentro do Sol, isso seria uma ideia bizarra, um delírio, um pensamento delirante, uma ideia delirante. Por quê? Porque ela é tão fora do sentido habitual que ela é uma criação do indivíduo. Mas se eu fosse um poeta e usasse essa expressão, eu nasci dentro do Sol, eu poderia estar metaforicamente dizendo que eu nasci brilhante, que eu nasci da fonte de toda energia, que eu nasci na fonte de toda luz. Eu compreenderia a experiência do poeta porque eu a reconheço como uma metáfora. Eu não compreendo a experiência do psicótico porque eu tomo ela como concreta. Aliás, o poeta, ele vivencia a metáfora como metáfora. Ou seja, ele nasceu no interior do Sol, é uma expressão metafórica. Existe algo a mais do que aquilo. Aquilo é uma forma de fazer uma analogia com o sentido do brilho, do calor, da energia, da luz, ou o que seja. Quando o paciente psicótico diz, eu nasci dentro do Sol, ele está relatando uma experiência concreta dele, de que ele nasceu dentro do Sol. Então, saindo vamos dizer assim, da terminologia clínica, a experiência psicótica é como se fosse uma metáfora concretizada. O poeta pode dizer, eu nasci dentro do Sol, porque ele próprio reconhece que essa é a expressão visual que ele encontrou mais próxima do sentimento que ele quer traduzir. Aliás, é isso que Fernando Pessoa diz, que o poeta faz é traduzir imagens para que possa reproduzir analogamente o que ele próprio sentiu. Analogamente. Mas se eu pergunto a um paciente que esteja vivenciando isso e diga que eu nasci dentro do Sol, nós chamamos de psicótico porque a experiência dele é concreta. Ele nasceu dentro do Sol. Isso é uma realidade para ele. Embora, em termos absolutos, nós podemos dizer que a frase é a mesma, mas a pessoa que a emite a partir de dois pontos de vista. O poeta emite como analogia. O psicótico emite como concretude. Ou seja, ele realiza a metáfora, ele concretiza a metáfora. O poeta vivencia como uma comparação, é como se for nascido dentro do Sol.
A tradução de uma metáfora é isso. Ele, o paciente que tem uma experiência psicótica, vivencia aquilo como completa realidade. Por isso que é tão difícil lidar com os quadros psicóticos, porque exige do profissional que ele tenha a capacidade de ser um tímpano, voltando à analogia do ouvido e a floresta, de ser um tímpano que possa, pelo menos, ser percutido pela vibração sonora da experiência do paciente que está tendo a experiência psicótica, para ter algum grau de terreno em comum. Porque senão são linguagens, é como água e óleo, ficaria como, são líquidos que não se misturam. Se nós não fizermos um esforço para que nós possamos abrir pelo menos a possibilidade de um tímpano, para que ele possa pelo menos compreender algo da experiência que o outro está nos passando, ou da experiência dele que ele está nos emitindo, que ele está transmitindo para nós, o esforço é nosso. E procurar exercer esse papel de tímpano ou para que possa ser percutido pela experiência dele. Talvez tenha ficado um pouco confuso, eu acredito que sim, porque é um assunto profundamente complicado para ser traduzido em pouco tempo. Mas nós vamos voltar gradualmente a esse assunto. Ok? Até outra vez.